1 João capítulo 4, versículo 18 e 19, diz o seguinte: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que é santa, perfeita. Ajude-nos agora a entendê-la, recebê-la. Ajude-me a pregar com poder e eficácia esta noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós lemos aqui um trecho da palavra de Deus, onde o apóstolo João está escrevendo para a igreja, e ele está tratando de duas coisas, de amor e de temor. E o tema que nós vamos falar hoje é justamente a escolha entre amor e temor. A escolha entre amor e temor. Nós temos aqui uma ligação muito forte, muito distinta, entre amor e temor. A palavra amor aí é a palavra ágape. Lembrando que no Novo Testamento no grego tem 4 palavras que podem ser traduzidas, e de fato são traduzidas como amor. Tá? Nós vamos concentrar em 2 delas hoje, ágape e philios. Tá? Ágape e, philos. Tá? Ágape é o amor de Deus, aquele amor não merecido. Philos é um amor recíproco, digamos assim, não é errado, mas é um amor diferente. Tá? Mas na Bíblia, a palavra amor, ela pode ser traduzida ou como ágape ou como philos, dependendo do texto, mas o significado é amor. Tá? Um pouquinho diferente, mas de todo modo amor. Mas aqui nessa instância, quando fala que o amor não tem temor, aí menciona o amor várias vezes. Pois bem, todas as vezes que nós lemos no versículo 18 e 19 a palavra amor, é a palavra ágape. A palavra temor, no entanto, é a palavra phobos. A palavra phobos é grego para medo, temor. Aí que nós temos, por exemplo, hidrofobia, que é medo de água, ou claustrofobia, que é medo de estar em um lugar fechado, lugar preso. Então, fobia, a palavra fobia, em português, que quer dizer medo, ela vem de phobos, do grego phobos. Tá? Então, quando aqui está falando sobre amor e temor, a ligação é muito estreita, e é muito interessante notar que um exclui o outro. Ou você tem amor, ou você tem temor. Os dois não podem coexistir lado a lado. Tá? Um exclui o outro. É o que quer dizer, no amor não há temor. Tá? Então, no amor não há temor. Se há amor, não há temor. Tá? Essa questão no amor está falando da sua posição. Se a nossa posição, nossa situação é uma de estar em amor, então não pode haver temor. E continua. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Ele expulsa o temor. Então, ocupando um só lugar, digamos assim, que você é esse lugar, ou vai existir amor, ou vai existir temor, porque o amor perfeito, ele lança fora, ele expulsa, tá? Ele coloca para fora o temor. Então, os dois não vão coexistir. Você não pode viver em temor e amor ao mesmo tempo. Não dá. É o que a Bíblia está ensinando para a gente aqui. Aí você pergunta, mas pastor, peraí, a Bíblia fala muitas vezes sobre o temor de Deus, que nós temos que ter temor de Deus. Por exemplo, lá no Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor será para sempre. Então, e aí, pastor, está dizendo aqui que o temor do Senhor é uma coisa boa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá? Então, o que quer dizer isso? Se não pode haver temor com amor, como é que eu posso amar Deus e não ter temor de Deus? Como é que eu vou temer Deus e amar a Deus se amor e temor, segundo o que eu acabei de falar, não são compatíveis um com o outro, não podem coexistir, não podem estar lado a lado no mesmo lugar? Como é que então que o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Então, como é que fica isso? Bom, muito bem. O temor de Deus, como nós lemos aí, e é muito importante a gente ler o que a Bíblia está falando, cara a palavra, tá? Cara a tudo. Aí fala que o temor de Deus é o quê? É o princípio da sabedoria.
O temor de Deus é só o começo, é o princípio, mas vai além disso. O temor de Deus é o primeiro passo. Se você olhar a palavra princípio no dicionário, para a gente entender, porque fala que o temor de Deus é o princípio. Então, o que é o princípio? Bom, eu já falei, princípio é o começo. Uma das definições do dicionário, se você olhasse no dicionário, é justamente essa. Princípio, começo ou início. Ok? Nossa, acabei de falar isso. Mas continua, fala assim, ó, o que serve de base. No dicionário português, a palavra princípio significa algo que serve de base. Ou seja, você vai construir, você vai elaborar, você vai partir daquilo. Aquilo é uma base, é um alicerce, é uma fundação, é o princípio. Tá? Outra definição, é fonte ou causa de uma ação. Então, o temor de Deus não só é o princípio, é o começo, não só é a base de alguma coisa, mas também é a razão ou é a fonte, a causa de uma ação. Ou seja, o princípio ele vai gerar uma ação, vai gerar alguma outra coisa. E por último, uma quarta definição que tem de princípio quer dizer proposição filosófica, ou seja, é uma filosofia, um princípio. Tudo isso se engloba no que estamos vendo aí sobre o temor de Deus, é o princípio, é o começo, é a base. É algo de onde vai sair alguma coisa, que vai ser gerado alguma coisa. E Salmo 111, versículo 10 fala isso, veja só. O temor do Senhor é o princípio, lembrando, começo, base, é a filosofia, é a razão, a causa de alguma coisa, é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem os que cumprem os seus mandamentos. Veja só como o temor de Deus está ligado com cumprir, com obedecer. Interessante? Então, quem teme a Deus vai acabar cumprindo os seus mandamentos. Esse é o princípio. É o princípio porque gera sabedoria, e sabedoria vai nos mostrar como portar, como agir, como viver, como se comportar, e assim por diante. O temor de Deus, em outras palavras, ele gera obediência. O temor de Deus gera obediência. Quem teme Deus, obedece a Deus. Quem não teme Deus, não obedece a Deus. Então, se alguém não obedece a Deus, da boca pode sair as palavras, eu temo Deus, mas não está no coração. Porque quem teme, obedece. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E continua dizendo, os que cumprem os mandamentos, que é o quê? Cumprir mandamento é obediência, tá? Então, muito importante. Lá no livro de Jó, versículo 28, do capítulo 28, eu vou ler para você, ainda nesse pensamento, diz o seguinte, e disse ao homem, quem disse ao homem? Deus. Você lê o contexto, ali está dizendo certas coisas que Deus fez e está falando para os homens. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Mais uma vez, falando sobre temor de Deus, como nós vimos lá no Salmo 111, versículo 10, fala sobre sabedoria, não é isso? Fala aqui que o temor de Deus é sabedoria e apartar do mal, é cumprir os mandamentos. Então você veja como o temor de Deus está ligado com sabedoria, que está ligado com cumprir os mandamentos ou se apartar do mal. Então, o temor de Deus, ele gera obediência, e obediência nossa é uma expressão de amor. Siga bem o raciocínio. Obediência, cumprir os mandamentos, se apartar do mal, obediência é uma expressão de amor. É como nós podemos expressar, demonstrar o nosso amor por Deus. Por exemplo, João 15, o Evangelho de João, capítulo 15, e versículo 13, diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aqui Jesus dizendo, explicando. Ele falou, olha, não existe amor maior do que esse, do que alguém dar a vida pelos seus amigos. E vocês vão ser meus amigos se me obedecerem. Então aí você vê a ligação entre amor e obediência. Obediência é o resultado do temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. E a sabedoria leva a apartar do mal, cumprir os mandamentos e fazer o que Jesus manda. Obediência. Então nós temos o amor.
Tá bom? Agora, o interessante aqui do amor é que essa palavra amigos, que nós lemos em João 15, 13 e 14, essa palavra amigos é a palavra grega philos. Tá? A palavra philos, ela é derivado da palavra philios, que, como eu falei antes, em vários lugares da Bíblia é traduzido como amor. Aqui é traduzido como amigo. Pode ser amizade, mas também é traduzido como amor. Tá? Então aqui Jesus está falando, vocês sereis meus amigos, ou seja, vocês vão demonstrar o seu amor, a sua amizade, o seu filho, vocês vão demonstrar esse amor através da obediência ao que eu estou mandando. Então, ou a gente tem amor, que é o resultado da obediência, que é o resultado da sabedoria, que é o resultado do temor de Deus, ou eu tenho temor. Agora, esse temor de Deus é um temor que leva ao amor, como eu acabei de traçar, ou pelo menos eu tentei traçar essa linha, essa relação que há entre o temor de Deus e o amor. Mas não é esse amor que estamos falando, não é esse amor que João está falando lá em 1 João 4, 18 e 19. Lá quando ele fala, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. De um certo modo, que ele está falando o seguinte, quando nós temos amor, também conhecido como obediência, se apartar do mal, cumprir os mandamentos, tá? Tudo isso é amor, é uma expressão de amor. Onde há amor, não há temor. Por quê? Porque nós estamos em obediência a Deus e nós estamos não mais temendo Deus. O temor do Senhor, ele vai levar-nos, é o princípio, é o começo. O temor de Deus vai nos levar ao amor, à obediência, através da sabedoria. Isso tudo é oriundo, é proveniente do temor do Senhor. Mas quando nós estamos no amor perfeito, e é o que fala aqui, ó, no amor não há temor, antes o perfeito amor. O que é perfeito amor? É justamente aquele amor completo, é quando nós estamos demonstrando, vivendo o amor, cumprindo os mandamentos, nos afastando do mal, fazendo o que Jesus nos mandou. Isso vai afastar o temor, porque o temor não é mais necessário, porque o amor já está perfeito, o nosso amor já está completo, aquele bolo já está assado. Que bolo? O bolo do temor de Deus. O temor de Deus nos leva ao amor, e quando o amor é perfeito, então o temor não está lá. Eu agora obedeço a Deus não porque eu temo Deus, mas porque eu amo Deus. Então o temor é como se fosse algo que vai nos levar, é um dos passos no caminho para a obediência, tá? Ou pode ser um dos passos, tá? Não necessariamente você pode obedecer a Deus sem ter temor, mas o temor de Deus funciona para essas coisas. Então, o temor de Deus perfeito executado, ele gera amor, ele gera obediência, como nós lemos aqui em 1 João 4, 18, onde fala, antes o amor, o perfeito amor, lança fora o temor, tá bom? Então, amor ou temor, tá? Amor ou temor, qual que vai ser? Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e no versículo, 1 Coríntios, capítulo 13, e no versículo 13, mostra a importância do amor. O quão importante o amor é. Não existe coisa mais importante na vida cristã do que amor. Tá? Lá em 1 Coríntios 13 e versículo 13, fala assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Aí continua. Entre esses três. Mas o maior destes é o amor. Fé, esperança e amor. O maior destes é o amor. A coisa mais importante na vida cristã é o amor. E olha, veja bem, é mais importante até que fé. Porque fala, fé, esperança e amor. O mais importante é amor. Mais importante do que fé. E olha que sem fé é impossível agradar a Deus. É o que nos fala Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas mesmo assim, amor é maior, é mais importante do que fé. Então você veja como amor ou temor é algo muito, muito importante, porque ou você vai ter temor, ou você vai ter amor. E sem amor, digamos assim, se é impossível agradar a Deus sem fé,
Pois bem, o amor, a Bíblia diz, acabamos de ler, é maior do que a fé. Então, se é impossível agradar a Deus sem fé, é igualmente impossível, ou mais impossível ainda, agradar a Deus sem amor. Fé é importante, é impossível, mas sem amor também é impossível. Tá? Então, com isso em mente, vamos ver o que diz esses versículos, tá, que vem logo após o texto. A gente leu 1 João 4, 18 e 19. Vamos ver o 20 e o 21. Tá? 1 João 4, versículo 20 e 21 fala assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, não tem como a gente não ter amor. Amor é importante, temos que amar a Deus, amar o próximo, amar o irmão. Tá? É impossível agradar a Deus. E o medo, o temor, ele gera e causa coisas horríveis na vida do crente. O temor, lembrando, o amor ou temor. Tá? O temor, ele atrapalha. O temor, ele paralisa. O temor, ele endurece. O temor, ele ensurdece. O temor, ele inutiliza. Quase que não sai. O temor inutiliza o crente. Ele paralisa. O crente fica sem utilidade. Tá? Então, por isso que muitas vezes na Bíblia você vê Deus dizendo, não tema, não tema, não tema, não tema, não tema. Porque cá entre nós somos seres naturalmente medrosos. Tá? O homem natural é medroso. A grande maioria dos homens são medrosos. Homens, mulheres, o ser humano é um ser medroso. Não é à toa que a Bíblia nos compara a ovelhas. Tá? A ovelha é um bicho medroso. Eu tenho um amigo que mora no estado do Kansas, ele também é pastor, pastor Jerry. Ele cria, por estimação, o hobby dele, ele cria cabras. São umas cabras que têm uma características. Quando elas levam um susto, elas endurecem e caem. Parece que morrem, elas endurecem e simplesmente, não é que elas deitam, ou não, elas caem, com as pernas rígidas assim, ela cai. E eu tive lá uns anos atrás na casa dele, e me contou essa história, e a gente foi lá e começou, e ele falou, experimente. Então a gente fazia um barulho alto, dava um berro, alguma coisa, para assustar as bichinhas, e dito e feito, elas endureciam e pum, caíam de lado, parecia que morriam, mas depois de alguns instantes elas levantavam e saíam, mas o ser humano é assim, o ser humano tem esse problema com medo. Tá? Mas ou é medo ou é amor, não tem como os dois coexistir. Nós temos que tomar posse dessa situação e escolhermos não temer, escolhermos o amor. Tá? Mas o temor, além de atrapalhar, ensurdecer, eu falei ensurdecer, vou dar um exemplo daqui a pouco, inutilizar o crente, acima de tudo isso, o temor, ele gera sofrimento. Ele causa sofrimento. Olha o que fala aqui o versículo 18. Porque o temor tem consigo a pena. Essa palavra pena, ela significa, ela vem da palavra grega, não tem nada a ver com pena, mas é uma palavra grega chamada colassis. Tá? A palavra colassis, ela significa castigo ou tormenta. De um sentido legal, tá? Você foi condenado, você é castigado, você é atormentado, porque você infringiu uma lei, você foi julgado e foi condenado, alguma coisa assim. Então é a pena, seria, antigamente, por exemplo, tínhamos açoites, né? Então aquilo seria a pena dos açoites, você sofrer, você é atormentado. Inclusive, na versão inglesa, na versão Rei Tiago, essa palavra pena, em português, tá? Ela é a palavra inglesa torment. E torment, não precisa saber inglês para saber que torment quer dizer tormenta. Justamente isso, tormenta, sofrimento é dor. Então aqui está dizendo que quando tem temor, tem sofrimento, tem tormenta, tem pena, tem sofrimento. Tá? O temor, o medo, ele causa estas coisas. Eu quero dar um exemplo agora, bastante pessoal, não fui eu estava envolvido de uma certa forma, mas muitos anos atrás, isso aconteceu algumas semanas, ou talvez alguns, acho que não foram nem meses, talvez um mês e meio, ou um mês, algo assim, de eu ser salvo. Então isso aconteceu mais ou menos em junho ou julho de 1991. Tá? Naquela época ainda, tá? Existia gente naquela época, tá? Mas, enfim, lá naquela época, eu estava sendo
quer dizer, eu sabia, mas não sabia, mas havia uma família do pastor Júlio Marcelo, muita gente conhece, ele já esteve na igreja há muitos anos atrás, mas, inclusive, se não me engano, ele está no Brasil nesse momento, lá em São Paulo, se não me engano. Mas ele, passando um tempo, vai voltar para a Austrália em breve, onde ele é missionário lá há mais de 20 anos, se não me engano. Mas, enfim, voltando para a história. Antes de tudo isso, nós conhecemos ele na Inglaterra, lá em Londres, onde a gente morava. Ele também estava lá, passou um ano para aprender inglês. E veio um grupo. Tá? O pastor Júlio era pastor, antes de ser missionário, pastor de uma igreja bastante grande lá na cidade de São Paulo. Uma igreja de uma certa importância, digamos assim, tá? Uma certa influência. Enfim, aí veio um grupo, não lembro, veio um grupo de irmãs, 6, 7, 8 irmãs, eu não lembro, algo assim, tá? Algo entre 5 e 8 irmãs vieram da igreja dele, onde ele, ou seja, ele era o antigo pastor delas, tá? E vieram visitar, ficaram na casa dele, inclusive, e a gente decidiu apontar uma. Tá? Nós decidimos fazer o seguinte, nós íamos forjar um assalto, tá bom? Um assalto. Eu e a irmã Simone, a gente, nessa peça, a gente não se conhecia, a gente não éramos casados, a gente era, mas eles não sabiam disso, não conheciam a gente, e meu irmão também estaria na jogada. Então, o meu irmão tinha uma arma, uma réplica, não era uma arma de verdade, era uma réplica, e foi o seguinte, tá? A história é o seguinte, a peça era essa. Tá? Vale a pena ouvir isso, que vai ilustrar o que eu quero falar. O esquema era o seguinte, eu estaria lá teria também a irmã Simone estava lá, seria pessoas conhecidas, nós éramos, né? Não, parece que eu era namorado dela, parece uma coisa assim, eu era o namorado da irmã Simone, tá? Aí chegaria o meu irmão, que não era meu irmão, coisa nenhuma, quer dizer, era, mas não era, entrou e teve uma discussão e ele saiu. Aí daqui a pouco ele volta, faz tudo parte do plano, com uma máscara e a arma, a réplica da arma. Ele entra e anuncia o assalto, é um assalto. Tá? E em inglês, a maioria das irmãs lá falavam inglês, ou um pouco de inglês, um assalto. E todo mundo, eles acreditaram, é um assalto, pronto. Caiu direitinho na história, todo mundo contra a parede, mãos para cima, e aquela coisa toda, era tudo uma brincadeira. Só que estava funcionando bem demais. E o que aconteceu foi que as irmãs ficaram apavoradas. Foi muito além do que a gente imaginava. Havia nesse grupo uma mãe de uma delas, que era já um pouquinho avançada de idade, talvez tinha um problema de coração, então a gente foi para ela antes e falou, olha, vai acontecer assim, 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 a senhora não se assuste, tá? Inclusive o rapaz é irmão desse rapaz, essa jovem aqui, na época era jovem, essa jovem aqui, ela é esposa desse simpático rapaz aqui, no caso eu, tá? Então, é tudo combinado, tá certo? Tá certo, tudo bem. Mas o pavor foi tanto, começaram, umas choraram, outras oraram, outras não sei o que mais, e foi tão grande o pavor que essa senhora, essa irmãzinha que sabia, ela ficou com tanta pena delas que ela falou, minha gente, é tudo brincadeira, foi tudo armado isso daqui, não é assalto não, a arma não é de verdade. E começou, mas ninguém dava ouvidos para ela. Ninguém dava ouvidos para ela. Eles não perceberam que eu, a irmã Simone, o pastor Júlio e a irmã Celeste, a esposa dele, aí estavam se rachando de rir. Terrível, eu sei, mas o pânico era tal entre essas irmãs. Elas ficaram apavoradas, ao ponto de que elas não ouviram o aviso de uma delas que falou, é brincadeira. Me avisaram, não é sério. Chegou um ponto que que ali falou assim, eu quero dinheiro, passaporte, joias, enfim. Aí uma delas, veja bem, virou para o ladrão inglês e falou em português para ele, as minhas coisas estão lá em cima, posso buscar? E o ladrão inglês respondeu, pode. Eles nem perceberam que o ladrão inglês entendia português e falava português também. Mas o pânico era tal, o terror era tal, eles não estavam prestando atenção nos detalhes. Estavam tão apavorados que eles desligaram da realidade. Tinha uma delas dizendo, gente, isso é uma brincadeira. Tinha 4 pessoas ali se rachando de rir. Um ladrão inglês que falava português e respondia em português. E eles ficaram totalmente
desligaram. Surdas, sem raciocinar. Sabe o que é isso? É o temor, é o pavor. Eu não estou culpando elas, não, eu digo que é falta de fé delas, não. É uma experiência traumatizante. Alguém chegar com uma arma, é complicado, não estou culpando as irmãs. Quem tem culpada nisso, não sou nem eu, pastor Júlio, ele que bolou essa história toda. Eu fui forçado a fazer isso, quase. Aí o que aconteceu? Ele foi embora, o ladrão meu irmão foi embora. Depois de uns 15 minutos, a gente explicou para eles, mas eles não acreditavam. Aí o meu irmão voltou com o fruto do roubo dele, né? E falando português com eles, a gente conversando, e mesmo assim, elas ficavam desconfiadas. Custou a moeda cair, que aquilo foi brincadeira. Elas ficaram até que traumatizadas. Mas enquanto persistia o pavor, não adiantava. A razão não funcionava. Não adiantava avisar, mostrar, dizer. Tinham provas, evidências claras que aquilo era uma brincadeira, não era sério. Mas tudo isso passou despercebido. Por quê? Porque o temor, como eu disse, ele ensurdece, ele emburrece, ele inutiliza, ele paralisa. O temor faz isso. A Bíblia fala que onde tem um amor perfeito, ele lança fora o temor. Os dias em que estamos vivendo são dias que eu percebo muito isso. Sabe, eu pertenço a alguns grupos de pastores e coisas assim, e eu estou conversando, recebendo constantes mensagens através da internet, e eu acho que eu estou sentindo o pulso de alguns lugares, sentindo o pulso de algumas igrejas, alguns irmãos, não estou falando sobre a nossa igreja necessariamente, mas de um modo geral, aqui no Brasil e também no mundo. E o que eu tenho notado é justamente isso, que existe um grande temor no mundo. Grande temor no mundo. E não só no mundo, mas dentro das igrejas também, dentro dos lares também. Tá? Eu não quero aqui me referir a ser tolo ou imprudente, ou até mesmo a tentar Deus. Não, não é isso que eu estou falando. Tá? Não é isso que eu estou falando. Eu acho que nós temos que ter cautela, é claro, porque tentar Deus é um pecado. Mas também tentar Deus, por não ter o temor dele, que leva a gente a obedecer, que é o amor perfeito vai então afastar o temor, também é um pecado. Nós temos uma escolha, nós vamos deixar reinar o amor ou vamos deixar reinar o temor em nossas vidas? Porque é igualmente pecado tentar a Deus, como o diabo foi e falou, se lance daqui, dessa altura. Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas também é pecado a gente optar pelo temor ao invés do amor. O temor nos afasta de Deus, do amor de Deus. E a gente está excluindo o amor de Deus devido ao nosso temor. Porque os dois não podem coexistir. Se nós vamos viver atemorizados, então o amor de Deus não está perfeito. O amor de Deus está falho. Porque os dois não podem coexistir, como nós lemos no versículo 18. Onde há amor, não há temor. Antes o amor perfeito lança fora o temor. E o que teme não é perfeito em amor. Ouviu bem? Quem teme é porque o amor dele não está perfeito. O que é o amor perfeito? O amor perfeito, o amor completo, é o amor que nos leva a se afastar do mal, obedecer o que Jesus manda, a cumprir os mandamentos. Isso é um amor perfeito. É um amor, Jesus falou, serei meus amigos, vão demonstrar amor a mim, fazendo o que eu vos mando. Então quem teme, quem está dominado pelo temor, é porque o amor dele não está perfeito. Temos que aperfeiçoar o amor. Temos que deixar que o amor de Deus lance fora o temor. Tá? Eu quero hoje ver algumas coisas que Deus provou o seu povo e prova o seu povo com vários propósitos e situações, mas sempre há o temor no meio. Então, eu quero que você me siga aqui. Eu vou pedir que você abra as suas Bíblias em alguns textos, começando em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ver algumas provas que Deus fez com o seu povo. E todas essas provas, elas envolviam fazer uma escolha. E a escolha, ela envolvia o temor.
Em outras palavras, essas escolhas envolveriam ou amor ou temor. Tá? Então, olha aí na sua Bíblia, Êxodo 20 e versículo 18. Êxodo 20, 18, diz assim. Deixa eu só explicar o que está acontecendo. Quando você está abrindo aí a sua Bíblia para Êxodos 20 e 18, aqui Deus acabou de falar, de dar os 10 mandamentos, que nós conhecemos como os 10 mandamentos. E logo depois disso, vamos pegar aqui no versículo 20. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido das trombetas e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e se pôs de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Versículo 20. E disse Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor, ou seja, o temor de Deus, que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. A fim de que não pequeis. Depois que Deus acabou de falar os mandamentos, foi algo dramático. Tá? Houve-se a voz de Deus, houve som de trombetas, relâmpago, trovões, a montanha estava cheia de fumaça e fogo, era uma coisa dramática. E o povo correu com medo, foram para bem longe. Aqui a gente leu assim, e vendo isso, retirou-se o povo e se pôs de longe. Isso é a versão limpa da história, tá? O povo se retirou e se pôs de longe. Isso aqui quer dizer, saíram correndo desesperados, achando que iam morrer, tá? Foi isso que aconteceu. Então, aquela coisa toda lá, como eu falei, relâmpago, trovão e fogo, se mandaram aos berros, apavorados. Tá? Eles se retiraram e ficaram longe, mas não foi uma retirada tranquila, não. Foi uma retirada brusca, com medo. Tanto que Moisés depois falou. E eles disseram, Moisés, faz o seguinte, a gente não quer que Deus fale, que Deus falou, a gente quase morreu de susto. Então faz o seguinte, você fala com Deus, aí você fala com a gente. Certinho, Moisés? Aí Moisés falou, não tem mais. Moisés falou não tem mais, mas não foi Moisés que falou, mas Moisés estava fazendo como o povo sugeriu. Você fale com Deus, aí você fala com a gente. Então você seja um intermediário. Então quando Moisés falou não tem mais, Moisés estava dizendo para o povo o que Deus falou, o que Deus mandou Moisés dizer para o povo. Tá? Então ele falou, não tem mais. Deus veio para vos provar. Deus veio aqui para provar vocês. Ele veio aqui para fazer uma prova. Tá? Essa prova era temor ou obediência. Então aqui o que aconteceu foi que o povo ficou assustado, com medo, fugiu, e Moisés falou o quê? Não tenha medo, não tema. Deus está testando. Então, toda vez que você e eu encaramos o temor, é um teste. Deus está nos provando. Deus quer saber como é que eles vão reagir. Como é que eles vão fazer. Com esse temor, essa situação toda, o que eles vão fazer? Eles vão correr e vão ficar longe? Ou eles vão ouvir o que eu tenho a dizer, ou o que o homem de Deus tem a dizer, no caso Moisés? O que mais que Deus falou? Deus falou para Moisés, e Moisés falou que ele queria um resultado com esse teste. Ele queria ter um resultado. E o resultado que ele queria, a fim de que não pequeis. Então, a razão e o motivo e a finalidade do teste era para que o povo não pecasse. Por quê? Porque quem tem temor de Deus, logo depois falou o quê? Para que o seu temor esteja diante de vós. Para que o seu temor, ou seja, o temor de Deus, estivesse diante do povo de Deus. E se o temor de Deus está diante do povo de Deus, a pessoa não vai pecar. Por quê? Porque ele teme Deus. Como eu falei agora há pouco, quem teme Deus não peca. Eu não estou dizendo não peca absolutamente. Claro que sim, todos nós pecamos, mas não é aquele pecado habitual, constante. Tá? Não é aquele pecado que nos domina. Tá? Aquele pecado que nos consome, aquele pecado que nós não temos como controlar. Ele controla, ele é nosso mestre. Tá? Não é esse tipo de pecado. Tá? Não quem teme Deus. Então Deus falou, o que eu quero é que você não peque. E para que você não peque, eu estou lhe provando, lhe testando, eu quero que o meu temor, o temor de mim, esteja em frente de vocês, porque o temor de Deus é o princípio, o começo, a base da sabedoria e os que cumprem os mandamentos, voltando ao que nós falamos agora há pouco. Tá? Então, o que Deus queria era cortar o pecado, e Deus ia cortar o pecado através do temor dele, que ele trouxe na frente deles para prová-los. Então, o mundo,
a igreja hoje, as igrejas no mundo, os cristãos no mundo estão sendo testados. Como estão reagindo? Com amor ou com temor? Qual dos dois estamos sucumbindo, tá? Qual vai ser a nossa obediência ou temor? Vá para Deuteronômio 31, versículo 7, tá? Deuteronômio 31, versículo 7. Estamos vendo aqui algumas provas que Deus trouxe. Uma delas foi entre temor ou obediência. O que vai ser? Temor ou obediência? Tá? Agora vamos ver o seguinte. Temor, Deus provando o seu povo, temor ou possuir a terra prometida, tá? Que eles tanto queriam. Era uma promessa, uma grande bênção. E a prova era essa, temor ou terra prometida. Deuteronômio 31, versículo 6, fala assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais. Mais uma vez, não temais. Note que também está no imperativo, é uma ordem. Tá? É uma ordem que está sendo dada. Não temais. Nem vos espanteis diante deles. Deles quem? O povo que morava na terra, os jebuseus, os cananeus e assim por diante, tá? A pessoa que morava na terra. Não se espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Isso aqui é logo antes da entrada na terra prometida, lembrando que Moisés não ia entrar. Deus falou que Moisés não ia entrar, porque ele havia desobedecido Deus. Deus falou para ele falar para a pedra, ele bateu na pedra, e aí aquela confusão toda. Mas então Moisés falou, você não vai, Deus falou para Moisés, você não vai entrar na terra prometida, mas Josué vai. Então, aqui Josué está sendo posto encarregado o substituto no lugar de Moisés. Tá? Por isso que Moisés chamou Josué e falou na frente de todo mundo o que ele falou, para dizer, olha, quem manda aqui agora é Josué, e é ele que vai levar vocês. Tá? Então, o povo aqui está prestes a entrar na terra prometida. Tá? Sem Moisés, na liderança agora de Josué. Mas note o seguinte, 40 anos antes, eles estavam no mesmo lugar, na mesma situação. Eles haviam passado 40 dias, saíram do Egito, viajaram durante 40 dias até a terra prometida. Quando chegaram lá, Moisés mandou 12 espiões. E os 12 espiões passaram 40 dias espiando a terra. E voltaram. Vocês conhecem a história? Apenas 2, tá? Josué e Caleb, só esses 2 que trouxeram um bom relatório. Os outros 10 disseram, não, essa terra é cheia de gigantes, essa terra, a gente não é nada, somos como gafanhotos na frente deles. Não, colocaram medo no povo. E o povo não entrou. E por causa disso, Deus falou, por cada dia, dos 40 dias que vocês ficaram espiando a terra, por cada dia, você cumpriu 1 ano no deserto. Gente, os 40 anos no deserto é um castigo pela desobediência. Entre o Egito e a Terra Prometida, a viagem era de 40 dias. E por que demorou 40 anos, pastor? Porque depois disso eles passaram 40 anos vagando pelo deserto, porque eles desobedeceram Deus. Lá em Números 14, versículo 2, fala assim: e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. Chegou lá e disseram, era bom ter morrido, ter ficado no Egito. Inclusive, se você ler depois, eles falam, faz o seguinte, esquece Arão, esquece Moisés, esquece tudo, vamos escolher um líder que nos leve de volta para o Egito. Pois é, você entende porque Deus falou, vocês vão penar 40 anos no deserto agora. 40 anos. E todos aqueles que falaram essas coisas, eles morreram durante esses 40 anos. E só entrou aqueles que tinham 20 anos ou menos, quando eles fizeram eles recusaram entrar na terra e desejaram voltar para o Egito. Tá? Então foi algo muito sério. Então aqui, veja bem, o que está acontecendo aqui está se repetindo.
Já estiveram aqui, prestes para entrar e deram para trás e se deram mal. Aqui estão agora, passou 40 anos, estão prestes para entrar, e aqui Moisés fala, esforçai-vos, animai-vos, não temais. Porque da última vez vocês temeram, desanimaram, e vocês não se esforçaram, e foi tudo por água abaixo. Se a gente fizer isso de novo, a gente vai voltar para o deserto por mais de 40 anos? Não, esforçai-vos, animai-vos, não temais, por favor. Não temais, de novo não. Então aqui a escolha era temor ou a terra prometida. Eles já tinham fracassado nesta prova, neste teste, 40 anos atrás. Eles tinham estado lá e fracassaram. Não entraram, voltaram para o deserto. Então, sempre que falhamos no nosso caminhar cristão, entenda isso, sempre que falhamos, nós vamos ter que voltar para o mesmo lugar e repetir a mesma prova. Você não vai fugir da prova. A prova vai lhe perseguir. Se você fugir da prova, se você falhar na prova, ela vai vir de novo. Então não adianta, sabe? Eu vou fazer isso e passou 40 anos, eu vou voltar para o mesmo lugar e Moisés estava dizendo, pelo amor de Deus. Não tem mais, de novo não, porque senão a gente vai voltar de novo. Eles não temeram e foram, a história foi outra, mas o raciocínio, a moral da história é o seguinte, quando a gente tem uma prova de uma promessa de Deus, aqui era entre temor e possuir a promessa, quando a gente falha, quando a gente erra, a gente não vai ficar para trás, vai ter que voltar e fazer de novo. Vamos ter que reencarar aquela tentação. Então, quanto mais rápido e melhor a gente aprende, mais rápido a gente deixa aquela lição para trás e a gente segue para frente. E a gente cresce e fortalece. Mas a escolha é entre temor e amor. Deus em amor nos faz grandes promessas. Deus em amor nos tem uma terra prometida, mas o nosso temor pode nos expulsar disso, nos privar disso. Então a escolha é essa. Vamos para Lucas, capítulo 5, rapidamente. Estamos vendo algumas provas que Deus dá ao seu povo, que envolve amor ou temor. Ele prova. Nós vimos que Deus prova, e a prova que deu, que nós vimos com o povo, foi entre temor e obediência, foi entre temor e a promessa de Deus, no caso a terra prometida. Aqui eu quero trazer outra prova que Deus traz para a gente, entre temor e a obra de Deus. Temor e a obra de Deus. Tá? Temor e amor. Temor e a obra de Deus. Quem ama a Deus faz a sua obra, participa da sua obra. Você não vai me dizer que você ama a Deus e você não participa da obra de Deus. Tá? Não me vem com essa conversa aí, que você não convence a mim e muito menos a Deus. Talvez você até se convença. Tá? Mas quem fala que ama a Deus, mas não participa na obra de Deus, está se enganando. Tá? Mas enfim, vamos lá. Lucas 5, versículo 8, fala o seguinte. E vendo isto, Simão Pedro... Vamos parar por aí. Vendo isso o quê? O que foi que Simão Pedro viu? Você quer que quando Jesus veio e mandou Pedro lançar as redes, ele lançou uma rede só e foi tanto peixe que quase afundou os navios. Tudo bem? Agora vamos pular de volta para o texto aqui. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele. Ou seja, ele estava espantado. Ele ficou com medo. Falou, o que é isso? Como é que pode? Pedro era um pescador experiente, ele nunca viu uma coisa dessas, nunca. Ele ficou espantado. Tá? Mas continua aqui. Ó. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Tá? Não foi uma pescarazinha qualquer não, foi uma coisa ímpar. Algo que não só deixou eles, acho que no começo era, ei, oba, tem um monte de peixe, vamos fazer uma grana boa hoje. Ei. Aí logo foi, caramba, que é isso? Mas e tem tanto peixe no mar assim? Como é que pode? De alegria, eles passaram para espanto, para medo. Falando, gente, o que está acontecendo? Vai acabar o peixe do mundo. Não vai ter mais peixe. Acabou. Pra você ter uma ideia de quanto peixe que era. Causou espanto nas pessoas que viam aquilo. Espanto. Era algo assombroso. Mas continua. Versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, aqui vem a prova, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Às vezes a gente lê a Bíblia assim, a gente não imagina, a gente não tem o impacto que deveria ter.
se coloque na cena. Preste atenção aos detalhes. Tá? Aqui nós temos uma cena dramática. Jesus só falou para Pedro. Jesus não chamou Pedro. Você vê aí Jesus chamando Pedro? Ele chamou Mateus, que era coletor de impostos. Mateus estava lá recebendo imposto. Jesus passou e falou, siga-me. E ele largou tudo e seguiu. Mas aqui Jesus não chamou Pedro. Aqui você não vê ele chamando Pedro. Ele chamou, sabe como? Com o olhar. Porque eu te garanto uma coisa, quando Jesus falou não temas, ele não estava olhando assim, ó. Sim, Pedro, não temas, viu? Não, ele estava olhando para Pedro. Ele estava olhando para Pedro e aquele olhar, eu imagino, estava dizendo para Pedro, e aí? Aquele olhar leu o coração de Pedro. Eu vou dizer o que eu acho que estava passando pelo coração de Pedro, que estava espantado, com medo daquela situação. Ele falou assim, eu sou um pescador, minha vida inteira eu pesco aqui, meu pai pescou aqui, minha criatura pescou aqui, eu sou pescador, eu nunca ouvi falar de nada perto disso. Eu quero realmente pescar peixes. Porque Jesus falou assim, olha, ele olhou para Simão e disse, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. É como se Jesus estivesse respondendo uma pergunta que não foi enunciada, não foi dita. Não com a boca. Ele viu que Pedro estava com medo, e o medo já não era mais, nossa, quanto peixe. Agora ele estava com medo da decisão que ele teria que fazer. Eu vou ser pescador de peixes, ou eu vou ser pescador de homens. Por isso que Jesus falou, não temas, você agora vai pescar homens. Mas não temas. Eu lembro de quando eu trabalhava no meu último emprego secular, eu estava me preparando para entrar tempo integral no ministério. E como muitos sabem, eu trabalhava com computação, eu era analista de sistemas, uma multinacional, blá, 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 blá. Eu trabalhava com minha mãe em vários lugares do mundo, era a matriz da firma na Europa, África, Ásia e Oriente Médio, e eu ficava na sede, eu era responsável pela implementação de uma equipe, enfim, isso não vem ao caso, mas eu quero dizer o seguinte, nos últimos 2, 3 anos naquele trabalho, eu me frustrava às vezes que eu ficava dizendo assim, eu estou aqui sentado, aqui eu trabalho com a tecnologia da mais recente, comunicação satélite, eu viajo pelo mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro viajam para vir para aqui se reunir comigo, e eu vou, sabe? E tudo isso, aí eu falo, sabe uma coisa? Que importância tem isso? Grande coisa que eu estou fazendo. O trabalho verdadeiro importante é a obra de Deus. Eu realmente pensava assim. Só que diferente de Pedro, eu já tinha tomado minha decisão. Mas eu lembro que, eu falei, não, gente, eu estou perdendo tempo aqui. Sabe, tem pessoas que dariam o braço e a perna para ter um cargo parecido com o meu, mas eu não queria aquilo. Eu falei, isso aqui não é importante. O importante é fazer a obra para a qual eu fui chamado. Eu não estou dizendo que é errado alguém trabalhar naquilo que eu trabalhava ou em qualquer outra coisa. Não é errado você ter um emprego secular. Não é errado você ser... Qualquer coisa que você seja, não é errado. Mas, se Deus chamou você como chamou a mim, para trabalhar tempo integral no ministério, então aquilo é meu foco, aquilo que era importante, e tudo o resto não era importante. E talvez Deus não chamou você para ser um pastor ou um missionário, mas eu lhe garanto, eu lhe mostro na palavra de Deus que Deus está lhe chamando para fazer a sua obra. Trabalhando, sendo um pai de família, sendo um funcionário, sendo um patrão, enfim, mas participando na obra. E o que Pedro estava dizendo aqui, está se perguntando, e a gente sabe o que Pedro estava se perguntando, porque Jesus respondeu. Jesus falou, não temas, por quê? Ele estava temeroso. Aí terminou assim, de agora em diante, ou seja, até agora você foi um excelente pescador de peixe, mas de agora em diante você vai pescar homens. Isso era uma resposta para uma pergunta no coração de Pedro. Então havia uma escolha, temor ou a obra de Deus.
E aqui Pedro, sabe, ele era um pescador de peixe a vida inteira, era a carreira dele. O investimento que ele tinha, o patrimônio dele estava todo em barco de pescar, rede, remo, vara, anzol, isca, eu não sei, velas, né, eu não sei, mas tudo que ele tinha era envolto naquela profissão. E nada de errado com isso. Tá? Se você é um carpinteiro, se você é um mecânico, você vai ter sua oficina, vai ter sua carpintaria, se você é um pedreiro, você vai ter seu equipamento. Não há nada de errado com isso. Mas ele largou tudo. Não é que ele pôs à venda, arrendou, ele largou tudo. Largou tudo e foi embora. Largou tudo e foi embora. Pedro, nós sabemos, tinha uma sogra. E quem tem sogra tem esposa. Provavelmente tinha filhos. Muito provavelmente, a Bíblia não fala. Tá? Eu não vejo lugar nenhum na Bíblia que fala que Pedro tinha filhos. Mas ele tinha uma sogra, então ele tinha uma esposa. É muita crueldade ter sogra e não ter esposa, né? Então ele tinha uma família. Ele tinha responsabilidades. Mas a Bíblia fala que ele deixou tudo e seguiu. O temor teria impedido Pedro, Tiago e João. Lembra a história? Pedro, Tiago e João no barco. Os três estavam no barquinho, mas teria impedido esses três de ter seguido Jesus. Era uma prova, na realidade. Era um teste. Era uma prova, era um teste. E aquilo trouxe medo, trouxe espanto. No meu caso, vou dar um exemplo aqui. No meu caso, na Inglaterra, quando eu deixei lá, era muito difícil pessoas da minha família, da minha igreja até, vizinhos, ouvir a minha história, eles ficavam, você é maluco. Você não tem medo. Eu, francamente, não tinha medo. Sabe por que eu não tinha medo? Tanto não tinha medo que eu estou aqui hoje. Mas sabe por que eu não tinha medo? Porque o amor perfeito afastou o temor. Eu criei em Deus, eu sei que Deus me amava e eu acreditava 100% que Deus estava me chamando. Então eu falei, eu não estou vendo como, nem aonde isso vai acontecer, nem como vai acontecer. Mas se é meu Deus, que eu amo, que me ama, em que eu confio, está me chamando, então eu vou, sem temor. Porque o amor perfeito, ele expulsa o temor. Expulsa o temor. Como nós lemos aqui, aquele que teme, o seu amor não é perfeito. Porque se o amor fosse perfeito, se a obra do amor fosse perfeita, aquela obra ia afastar o temor. Porque aquela obra era a demonstração do amor. O amor demonstrado é a obediência que vem através da sabedoria, que é a expressão do nosso amor por Deus. E quando o amor é perfeito, o temor, ele sai. Vamos para a última prova que eu quero ver hoje. Tá? Vamos para Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, e versículo 28, estamos vendo aqui como Deus prova o seu povo, dando uma escolha entre amor e temor. Tá? E nós vimos já sobre temor e obediência, lá quando Deus deu os 10 mandamentos, temor e as bênçãos, a promessa de Deus, quando o povo foi possuir a terra, a entrada na terra pela segunda vez, a primeira falharam. Nós vimos sobre o temor e a obra de Deus, quando Pedro foi chamado por Jesus para segui-lo e ser o discípulo e o apóstolo que ele foi. E aqui nós vamos ver temor e confiar em Deus. Mateus 10, versículo 28, diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aqui está falando sobre temer. Tá? Aqui se fala o seguinte: só tema aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é aquele que pode fazer isso? É Deus. Então nós só devemos temer Deus. Por quê? Porque quem teme Deus é o princípio da sabedoria. A sabedoria vai nos mostrar como devemos fazer para agradá-lo, ou seja, nós vamos cumprir seus mandamentos, nós vamos fazer o que Jesus manda, nós vamos se afastar do mal. Isso é uma prova do nosso amor, e esse amor vai afastar o medo. Ou a gente pode temer o homem, que pode matar o corpo, vai destruir o corpo. Mas se eu temo os homens, ou se eu temo qualquer outra coisa que não é Deus, então aquele temor não é o princípio da sabedoria. Aquele temor não vai gerar afastamento do mal, não vai gerar cumprimento dos mandamentos, não vai gerar fazer o que Jesus manda, não vai gerar isso. Pelo contrário, vai afastar a gente de Deus. Então, Jesus está dizendo, se quer temer, então tema Deus. Porque isso é o princípio, é o começo de, em última análise, você não tem medo. Então, é meio irônico, né? Não tema Deus. Aliás, tema a Deus para você não temer mais nada.
Aqui, Jesus está falando aqui. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes, ou seja, temei primeiro, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Então, vou dizer uma coisa rapidinho aqui. Qual é a pior coisa que vai acontecer com você se você morrer? Entra alguém aqui e fala, eu vou matar você. Qual a pior coisa que vai acontecer com você é que você vai para um lugar chamado céu, está com alguém chamado Jesus. Oh, não! Isso é o pior. O melhor a gente nem sabe qual é o melhor, mas isso é o pior. O melhor você vai tirar de letra. Isso é o pior, gente. Para que temer quem pode matar? Para que temer? Pois é, Jesus está perguntando, não tema. Ele fala isso porque nós temos uma propensidade a temer muito grande. Nós somos bichos medrosos. Nós não devemos temer nem pela nossa vida, não é o que fala aqui, não temer pela sua vida, ou seja, viver ou morrer. Então, dado a escolha, tá? Honrar a Deus ou morrer, devemos escolher morrer, porque não devemos temer a morte. Tá? Mas não só temer a morte, mas também nós não devemos temer o nosso cotidiano, o nosso sustento cotidiano. Olha em Lucas 12. Vamos ver alguns versículos, tá? Só vou ler porque eles são mais ou menos autoexplicatórios. Tá? Lucas 12, 22 fala assim, e disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, mais uma vez, pela vida, mas não para aí, continua. Sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Essa palavra apreensivos, que nós lemos aqui, não estejais apreensivos, se você olhar no dicionário, a palavra apreensivo quer dizer com medo, temeroso, tá com medo, tá apreensivo, quer dizer medo também. É outra forma de falar não temas. Tá? Apreensivo é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo de temer, tá bom? Então fala, não tema pela vossa vida, nem o que vai comer, nem o que vai vestir. Em Mateus 6, versículo 8, Jesus falou algo parecido, termina dizendo assim, não vos assemelhei, pois, a eles. Eles quem? Falando sobre o mundo, os gentios. Naquela época o gentio era quem não era o povo de Deus. Não se assemelheis, não faça como o mundo, não se assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedires. Deus já sabe do que é necessário. Deus sabe o que você precisa. Ah, pastor, então por que eu tenho que pedir? Você tem que pedir porque Deus quer ouvir sua voz. Eu sou avô, ainda sou pai, obviamente, né? Mas minhas filhas eram pequenas, a gente sabia que elas tinham que comer, tinham que dormir, tinham que brincar, gostavam de... A gente sabia essas coisas. Mas era sempre bom quando elas vinham e pediam. Pai, posso? Mãe, me dê. E muitas vezes o que acontece é que Deus só ouve da gente quando a gente está pedindo alguma coisa. Triste, né? Então, às vezes, Deus deixa alguma coisa faltar, não estou dizendo que sempre, mas tem vezes que Deus deixa para ver se vai ouvir de nós ou não. Não estou dizendo que sempre é o caso, mas pode ser isso. Mas Deus já sabe. Tá? Deus já sabe, não quer dizer que a gente não está, então não vou pedir mais nada. Deus já sabe, então não faça isso. Porque a mesma Bíblia fala que nós devemos levar a Deus todas as nossas petições, lançar aos seus pés toda a nossa ansiedade. Tá? Então não é para a gente, ele já sabe, então não vou pedir. Quer fazer isso, faça, mas não é o que a Bíblia está dizendo. Tá? Está dizendo que ele sabe, para a gente não se preocupar, não ficar temerosos, porque Deus já está sabendo. Deus já tem preparado coisas. Eu ouvi anos atrás alguém falar assim, alguém vai chegar no céu, Deus vai dizer, um monte de coisa aqui que eu preparei para vocês. E por que não deu, Deus? Você não pediu. Claro, eu sabia que você precisava e eu preparei, mas você não pediu. Pense nisso. Pense nisso. Abram Lucas 12, versículo 6. Isso aqui é Deus, Deus, claro, falando sobre esse mesmo tema, sobre cuidado com o corpo, cuidado com a vida, de não se preocupar, não temer. Ele fala assim, não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos
passarinhos. Jesus falou, olha, os passarinhos, os pardais, esses passarinhos, é a palavra pardal, tá? Que naquela época era o menor pássaro naquele contexto, tá? Era um pardal. Jesus falou assim, olha, então esse passarinho aqui, Deus se preocupa com o passarinho. Deus está ligado no passarinho. Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Então, vocês valem muito mais que passarinhos. Deus está ligado. Deus está ligado no passarinho que voa. Deus está ligado mais ainda em você, porque você tem um valor muito maior. E não pense você que o nosso valor é porque nós somos os bambambãs, não. Nós valemos mais porque nós somos alvos do amor de Deus. Isso é o que nos valoriza. É como você quiser comprar alguém de uma pessoa. Alguém de uma pessoa, alguma coisa de uma pessoa. Só que aquela coisa não tem lá muito valor, mas para aquela pessoa tem. E aquela pessoa não vende aquilo por preço nenhum. Tem valor sentimental. Isso foi do meu pai, foi do meu avô, foi do meu tio, foi do amigo meu, eu ganhei de não sei quem. Isso aqui, o valor financeiro, monetário é pouco. Agora, aquela pessoa não vende aquilo nem por R$1 milhão. Bom, talvez por R$1 milhão, talvez venderia. Mas você está entendendo, né? O valor não está no objeto, mas no afeto e no amor que aquela pessoa tem por aquilo. Por mais desvalorizado, por mais sem valor que aquilo tenha, para aquela pessoa vale. É sem valor. Não vende por nada. Pois é, nós temos um valor enorme para Deus porque Ele nos ama. Nos ama tanto que deu o seu Filho como resgate e pagamento por nós. Esse é o tanto que Deus nos ama. Então entenda, nós valemos muito mais do que passarinhos. Mas porque Deus nos ama. Nós somos alvo do afeto e do amor de Deus. Isso é de grande valor. Então nossa escolha é, nós vamos deixar o amor ou o temor reinar em nossas vidas? Quando o temor reina, pela janela, para fora, vai o bom senso, vai a obediência, vai o amor ao próximo, vai o zelo pela obra de Deus. Tudo isso vai pela janela. Por quê? Porque você está apavorado, você está pensando com 1000 dúvidas, temendo tudo, temendo. Não deixe o temor reinar. Não deixe. Não deixe. Quando o amor reina, então nós temos paz. Por quê? Porque quando o amor perfeito, ele expulsa o temor. E o temor traz consigo a pena. O temor traz consigo a tormenta, o sofrimento. Quando o amor é aperfeiçoado, ele expulsa o temor, você não tem pena, você não tem tormento, você tem paz. Você tem paz. Paz, perfeita paz, pode ser o que seja, você não vai temer nada, você vai ter paz. Porque o amor aperfeiçoado, a obra do amor, faz isso na gente. Você vai ter obediência. Por quê? Porque obediência é uma demonstração do amor de Deus. Você não pode amar Deus sem obedecer a Deus. Então quando você escolhe o amor, você escolhe a obediência. Você escolhe a paz. Você escolhe amor pelo próximo. Jesus falou, quer me amar? Ame o próximo. Como é que você vai amar Jesus? Ele não está aqui. Você vai amar Jesus obedecendo Ele e amando o próximo. Jesus não falou, tudo que fizerem esses meus pequeninos fizessem a mim? Pois é. Então as pessoas amaram Jesus amando as outras pessoas. Assim que nós amamos Jesus. Escolhendo o amor, nós temos esperança. Esperança. Com o amor. Então eu vou ler aqui o nosso texto de hoje e vou encerrar. 1 João 4,18. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Então nesses dias tenebrosos e temerosos, para alguns, vamos nos lembrar do amor de Deus. Vamos deixar que Ele tenha a sua obra perfeita. Para que esse amor de Deus expulse o temor. Expulse o temor. Sabe, essa semana eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma médica, não interessa,
a pediatra do Lima. E sabemos que o nosso governador decretou que até final de abril está tudo fechado. Eu acho um grande erro, mas eu não sou governador, não vou responder a Deus ou a ninguém pelas consequências, tá? Mas é a minha opinião. Tá? Eu tenho direito à minha opinião, como você tem a sua. Mas eles estavam informando que estariam fechados em abril e, inclusive, em maio. Para ser honesto, eu não sei se ela estava com férias marcadas para maio, se ela... Eu não sei, talvez era. Mas eu suspeito que não. Eu suspeito, e é só uma suspeita, eu suspeito que ela não vai abrir em maio, sabe com quê? Com medo. Com medo. Eu pergunto, e os pacientes dela? As pessoas faziam tratamento, as pessoas que elas vinham acompanhando, como é que ficam? Não estou atendendo abril e nem maio, e eu não... Cadê o amor ao próximo? Cadê a responsabilidade ética? Cadê o juramento que fez? Ou será que é só uma profissão para fazer dinheiro e... Isso não é amar o próximo, não é ter respeito pelos seus pacientes / clientes. Eu imagino que quando finalmente o bom senso voltar e for liberado o comércio, acho que muita gente vai ficar escondida debaixo da cama ainda com medo de sair na rua. Eu acho que isso vai ter consequências e sequelas muito mais longas do que esse isolamento forçado. O pavor está tão grande que vai ter gente que, mesmo voltando à normalidade, vão estar tremendo de medo. Mais uma vez, há uma diferença entre medo e tolice. Tá? Não estou falando de ser tolice, não estou falando de você por aí lambendo a maçaneta do banco, ficar lambendo o carrinho. Não, claro que não. Você nunca deveria fazer isso, tá? Nunca. Tá? Não estou dizendo para você usar de tolice, tá? usar de tentar Deus, ou fazer isso para... Não, não, não. Estou falando de ter medo. De você olhar a situação, avaliar a situação, levando em conta que existe um Deus que avisou já que isso ia acontecer. E isso vai acontecer mais e mais e mais. Pensou que essa foi a única vez que vai acontecer? E isso vai ficar mais e mais comum, esses sustos, essas coisas que vão querer parar. Isso vai ficar mais e mais frequente, infelizmente, porque é um sinal do fim. Não é o fim, mas é o começo do fim. Tá? Então, vai acontecer isso. A gente tem que agora se preparar e a gente optar. Eu vou optar pelo amor. Vou deixar que o amor lance fora o temor. Amém? E vamos orar. Pai amado,